Graça e paz, tudo bom? Aqui é o Heitor Ribeiro. Eu vou começar uma série de vídeos falando dentro de um livro que eu li que me iluminou muito, se eu posso usar essa palavra, a ideia do Evangelho de Cristo, a ideia da salvação pela graça, tá? Esse é o livro A Paixão de Cristo, por John Piper. Ele vai falar algumas coisas sobre, na introdução, porque ele dá esse nome de Paixão de Cristo. A palavra paixão no latim tem alguns significados, e o significado que ele vai trazer dentro do seu livro é sobre o sofrimento. Sofrimento de Cristo, a paixão que é demonstrada em sofrimento. E ele vai dar algumas outras questões, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu vou para o primeiro capítulo do livro, dos 50 motivos pelo qual Jesus morreu. E o primeiro capítulo que John Piper vai falar dos 50 motivos pelo quais Jesus morreu por nós foi para absorver a ira de Deus. Ele dá 3 versículos para nós aqui. O primeiro versículo é Gálatas 3:13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí ele traz outro versículo, Romanos 3:25. Deus propôs a Cristo no seu sangue como propiciação, guarde essa palavra, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E por último, 1 João, capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se Deus não fosse justo, não haveria exigência para o sofrimento e a morte de seu Filho. E se Deus também não fosse amoroso, não haveria disposição do Filho de sofrer e morrer. Mas Deus é justo e amoroso. Seu amor se dispõe a cumprir as exigências da sua justiça. Paulo vai falar que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos capítulo 8, verso 1. E quando a gente lê esse capítulo do livro de John Piper, a gente vai começar a fazer uma trilha, né? Vamos começar a fazer uma caminhada, vamos imaginar assim. E nessa caminhada, até a gente chegar ao final dos 50 itens, né? Tanto que ele vai falar no livro, na introdução, que são apenas um pouquinho dos motivos, mas ele vai dar um segmento, né? Ele vai colocar cada ponto no seu devido lugar, vamos dizer assim. E para a gente entender essa ideia de absorver a ira de Deus, a gente precisa entender que ira é essa, né? E a ira de Deus, ela está apregoada na ideia da lei. Quer ver, ó? A lei de Deus exige o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Porém, nós não temos amado a Deus, nós temos amado outras coisas. Então, amar outras coisas significa desonrar a Deus. Aí Paulo vai escrever em Romanos 3, capítulo 23. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Sendo assim, o pecado não é algo pequeno,
porque não é uma falta contra um pequeno, é mais ou menos assim, né? Não que existe pecadinho ou pecadão, mas sim a ideia de contra quem é o pecado. Se eu peco contra você, que é ser humano, é um pecado, mas imagine o pecado contra Deus. Então existe é, essa ideia de ser não maior, né, mas de um grau de responsabilidade maior. Como Deus é justo, ele não varre os pecados para debaixo do tapete, né? E aí John Piper ele vai usar uma frase, uma teoria aqui que ele fala assim, ó. Então, mediante os nossos pecados, mediante a transgressão da lei, mediante o não poder ser justificado pela lei ou pelas nossas próprios méritos, paira sobre nós uma ira santa, que é a ira de Deus para com nós, porque nós merecemos a punição e isso fica muito claro, porque o salário do pecado é a morte. Então, a ira de Deus e a condenação que paira sobre nós é a morte, né? Isso está lá em Romanos e também está em Ezequiel. Existe uma santa maldição pairando sobre todo pecado. Não punir seria uma injustiça. Seria endossar o desmerecimento de Deus. Uma mentira estaria reinando sobre o cerne da realidade. Assim Deus disse: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então a maldição ela está aí. Nós somos incapazes de guardar as leis. Todas as leis. É interessante que um dos vídeos que eu fiz eu falei sobre o sábado, né? Que é uma lei de Deus. Pode ser que eu guarde o sábado, mas Tiago vai falar, aquele que não adultera, mas rouba, se ele rouba, ele também adulterou. Então, aquele que peca em um, ele é transgressor de todas as leis. Então, a gente entende que por natureza nós somos pecadores e dentro dessa natureza pecaminosa nós somos incapazes de nos livrarmos da maldição da ira de Deus, pelo fato de sempre haver o pecado em nós, né? Mas o amor de Deus ele não descansa com essa maldição que paira sobre toda a humanidade pecaminosa. Ele não se contenta em demonstrar a sua ira, por mais santa que ela seja. Assim, Deus faz algo maravilhoso. Ele envia seu próprio Filho para absorver a sua ira. Isso aqui é tremendo. Gálatas 3:13, que foi que a gente leu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Quando a gente leu em Romanos 3:25, a palavra propiciação, ela quer dizer a ideia de ser um substituto, né? Refere-se à remoção da ira de Deus por promover um substituto. Quem é o substituto da ira de Deus? É o sacrifício de Cristo. A gente vai ver mais para frente que o próprio Deus agradou em moê-lo, né? Para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, dentro da ira justa de Deus, ela foi executada e não retirada. Ela foi executada onde? Em Cristo. Então, Cristo morreu para absorver essa ira. Então, a ira que pairava sobre nós, sobre a transgressão da lei que existe sobre nós, na verdade, não que existia, mas que existe, mas em Cristo nós somos perdoados. Então, em Cristo não existe mais a ira de Deus sobre aqueles que estão em Cristo. Não podemos brincar com Deus ou deixar por menos o seu amor. Jamais estaremos diante de Deus maravilhados por sermos por Ele amados. Até que reconheçamos a seriedade de nosso pecado e a justiça de sua ira contra nós. Mas quando, pela graça, acordamos para as nossas próprias indignidades, podemos olhar o sofrimento e a morte de Cristo e dizer, 1 João 4:10, que foi que a gente leu no começo. Não consiste o amor em que nós tenhamos amado a Deus, mas em
que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Então, Paulo vai falar que o salário do pecado é a morte. Todo homem que pecar morrerá. Isso é a condenação, é a ira. Mas quando Cristo veio, pela sua graça, Ele remove essa ira. E em Cristo, através da graça de Cristo, nós conseguimos ter o perdão dos nossos pecados, mesmo sabendo que como pecadores, né, Paulo vai falar isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o pecado, né, o mal que eu quero fazer eu faço, porque essa lei da carne, do pecado, ela está dentro de mim. Então, mesmo sabendo que nós vamos pecar diariamente, o amor de Cristo, ele nos conduz a essa salvação pela graça, através de tirar essa ira de Deus, executando em Cristo, no sofrimento de Cristo na cruz. Então Cristo absorve isso para Ele. Hoje nós conseguimos ter novamente essa ligação com Deus através do sacrifício de Cristo. Então a maldição que existia na lei não existe mais para aqueles que estão em Cristo. Não pelo fato de que nós não vamos pecar mais, mas sim que nós vamos pecar. Porém, em Cristo nós somos perdoados, tá? É uma série, como eu falei para vocês. Esse é o primeiro, absorver a ira de Deus. O próximo vai falar para alegrar a Deus. O próximo, para a gente entender o que é salvação pela graça. E assim por diante. Então, você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe e aguarde os próximos vídeos para que você venha entender a vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Beleza? Fica com Deus, graça e paz. E hoje eu sei, tua graça é maior.